Este enquadramento é importante porque nós não vemos o transporte ocasional como algo nocivo para a cidade. Ele enquadra-se perfeitamente naquilo que é a lógica do transporte público. O que eu faço aqui, às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras, faço um desdobramento daquilo que é a capacidade de transporte destes transportes ocasionais para perceber bem o que é que o impacto da sua não existência. E, portanto, efetivamente existem vantagens em que 60 pessoas sejam transportadas num veículo único e não em 15, por exemplo, automóveis ligeiros com passageiros. O problema com o qual nós nos confrontamos tem a ver com é uma questão quase de física entre as características deste tipo de transporte e o centro histórico. Para além da quantidade de veículos, efetivamente há uma procura muito grande de autocarros ocasionais ao centro histórico. Nós neste momento estivemos a realizar contagens e nós verificamos que existia um período da tarde em que nós contabilizamos 188 autocarros ocasionais em simultâneo a operar na cidade do Porto, que é de facto muito impactante. Só na zona ribeirinha estavam 30 autocarros em simultâneo em toda aquela área. E, portanto, quais são os principais problemas? Eu elenquei aqui 4. Um deles é o desajuste entre a dimensão do veículo e o perfil dos arruamentos do centro histórico. De facto, são muito estreitos. A cidade não foi desenhada para ter este tipo de veículos a circular no seu miolo. Os veículos são pouco manobráveis, efetivamente, e consomem muito espaço. Todas as operações de entrada e largada de passageiros são, efetivamente, demoradas, dada a sua capacidade de transporte. E, por fim, existe uma tendência para esperar ou circular em vazio enquanto se realizam as visitas. Portanto, nós temos resolvido as situações de estacionamentos mais afastados do centro histórico para o Parque de São Roque, com o Parque de São Roque e com o Parque do Campo Alegre. Nas zonas mais centrais, à Cota Alta, temos a garagem Atlântico que nos salvaguarda para já estas necessidades em termos de estacionamento, mas falta-nos, de facto, uma solução à Cota Baixa. Nós temos que encontrar, é muito urgente encontrarmos uma solução no estacionamento à Cota Baixa. E esta solução, no nosso entender, ela efetivamente já existe, que é o Parque da Alfândega. Esta localização tem uma vantagem, nós também auscultamos vários interessados, nomeadamente uma entidade que tem colaborado muito connosco, que é a Associação Nacional de Guias e Intérpretes, que são as pessoas precisamente que andam nestes autocarros. Eles veem com muito bons olhos a adoção desta medida. Até porque isto tem uma relação de distância com o que são os pontos de interesse no centro histórico muito boa. Portanto, isto consegue-se fazer esta deslocação a pé. Quais são estes pontos? Obviamente a zona da Ribeira, a Igreja de São Francisco, o Palácio da Bolsa. O centro histórico teve as últimas alterações na circulação viária há cerca de 5 anos. Em 5 anos a cidade muda muito e a nossa mudou imenso, diria eu, em termos de mobilidade. A procura é muito maior e isto é exatamente o diagnóstico, a situação em termos de movimentos de trânsito que existe atualmente, com 2 sentidos na zona ribeirinha, com a Rua Mãozinho da Silveira apenas com um sentido, bem como a Rua Ferreira Borges, com 2 sentidos na Rua de Belmonte. Enfim, existe, é o que é, foi o melhor modelo que se encontrou há cerca de 5 anos, era aquilo que se ajustava na época às necessidades de então. Este é o modelo que nós propomos implementar em termos de alteração, e eu passo a explicar muito rapidamente. Para além de, ao fim e ao cabo, de deixarmos a funcionalidade do Parque da Alfândega apenas para o transporte ocasional e para as avanças de moradores, comerciantes e outras atividades e outros particulares. Mantemos na Rua do Infante Dom Henrique os 2 sentidos, e as principais alterações passam por quê? Por invertermos o sentido da Rua de São João, permitindo que quem vem de nascente possa, nós vamos ter essas indicações, dar a indicação de quem vem de nascente possa aceder aos Aliados e à Sé logo a partir da Rua de São João, não tem necessidade de ir à Rua Mouzinho da Silveira. A Rua Mouzinho da Silveira vai permitir, sim, a subida, exatamente com o mesmo destino, com direção Aliados e Sé, mas para quem vem de Poente, portanto, quem vem da Foz em direção ao Freixo,
e poderá aqui ter a indicação desta subida. Altera-se o sentido de trânsito na rua Ferreira Borges, isto para permitir também que quem vem no sentido poente possa aceder à zona da Cordoaria e dos Clérigos logo a partir deste ponto. Ao fim e ao cabo, o que fazemos é uma separação dos fluxos de acesso ao centro da cidade, uns para Nascente, outros para a zona mais poente, da envolvente aos Aliados. E, portanto, faz-se logo aqui esta segregação e ajudamos as pessoas a tomar o percurso certo, orientando-as para um lado e para o outro, para Nascente e para Poente da Avenida dos Aliados, desde a Cota Alta à Cota Baixa. Esta inversão vai permitir também resolver o problema do acesso ao Parque da Ribeira. Em circunstâncias normais não há qualquer problema, porque quem vem de Poente poderá fazer essa entrada diretamente, mas se estiver dependente de uma simpatia de quem esteja na fila para entrar vindo de Nascente, então poderá contornar a Praça do Infante e colocar-se na mão para entrar no parque. Portanto, acaba este conflito e a tentativa de fazer inversões em zonas a seguir ao túnel e em pontos muito complicados. A Rua de Belmonte, nesta solução também iríamos mantê-la apenas só com um sentido, precisamente para potenciar esta ligação mais rápida à zona da Cordoaria e dos Clérigos. E por fim, embora não seja aqui em último lugar, eu diria que até seria provavelmente o primeiro, vamos melhorar todas as ligações pedonais deste eixo vindo da Rua das Flores. Desde logo com a pedonalização deste tramo, do tramo rodoviário do Largo de São Domingos, e reforçando o número de atravessamentos da Rua do Infante Dom Henrique, que são manifestamente insuficientes para as necessidades, e nós já testamos com a localização de novas passadeiras, e testamos no modelo de simulação e permite perfeitamente que se criem estes atravessamentos e vai melhorar muito em termos de acessos. Isto é apenas uma fotomontagem daquilo que poderá vir a ser o prolongamento, ao fim e ao cabo, do Largo de São Domingos para a zona rodoviária, tornando aquele espaço num largo, mas já com uma escala bastante maior de praça e facilitando, de facto, esta continuidade do trânsito pedonal e priorizando este trânsito pedonal, a circulação de pessoas a pé, desde a Rua das Flores e dando seguimento para a Ribeira. A primeira razão é que aquilo que nós estamos a fazer com esta solução é basicamente a declarar que a Ribeira é para turistas. Não é para mais ninguém aceder, só se pode aceder em autocarro ocasional, na prática. Porque estamos a facilitar os autocarros e a dificultar o acesso automóvel. A segunda razão pela qual eu acho que eu fiquei mais convencido que esta opção é um erro é que o Sr. Diretor Municipal acabou aqui de nos dizer que os autocarros dão a volta antes e depois da Ribeira, só que fazem isso para percorrer a zona da Ribeira. Ora, o que se tem que fazer é exatamente o contrário. É usar esses locais para dar a volta para impedir que os autocarros entrem na zona da Ribeira. Proibir o trânsito aos autocarros na zona da Ribeira, obrigando-os a dar a volta nos tais locais que o Sr. Diretor identificou que eles davam a volta, mas para circular dentro da zona da Ribeira. Eu, antes de mais, queria dizer sobre a questão de turistas ou não turistas. Eu peço desculpa, mas é o contrário. Nós estamos aqui a criar condições para as pessoas que vivem ali. Ainda são bastantes, e nós queremos que sejam mais, para terem direito à ocupação do seu espaço, para poderem estacionar os seus carros sem estar à espera exatamente que o turista tente entrar no Parque da Alfândega, porque há muitos turistas espanhóis que vêm de carro, que tenha, portanto, a sua avença e saiba que naquele parque é um parque para as avenças, é para ele e para os comerciantes, e que ele possa ter uma maior fruição de um espaço público que hoje foi tomado por veículos, pela solução veicular. E nós não podemos ter a estratégia de que, para se chegar aos centros históricos, que as pessoas todas podem ir no seu carro individual. Porque o transporte público, esse, nem aqui abordamos, porque esse está tratado e resolvido. O transporte, as pessoas que querem ir aos centros históricos vão ter naturalmente, e isso é o que está a acontecer em todas as cidades europeias, desde Pontevedra aqui ao lado, até Florença ou Milão,
É exatamente criar restrições ao transporte individual. Eu contente fiquei porque a Rua de São João vai voltar a ter sentido ascendente. E a mim, como portuense, é tão evidente que esse é o sentido lógico daquela rua, que quem vem do túnel da Ribeira, em vez de ir ao Infante, devia virar logo à direita, que fique pelo menos essa mudança, e ainda por cima azul, que é sempre uma cor bastante inspiradora para se circular. Eu reconheço as dificuldades que aqui foram elencadas, e o problema é um problema que não tem solução simples. O Porto, felizmente, não foi acometido pelo terremoto em 1755 e tem as ruas de dimensão mais escassa que criam dificuldades objetivas à movimentação do mundo moderno. Devo dizer que há argumentos que acho melhores que outros. Eu comungo muitas destas preocupações e, inicialmente, creio que tinha percebido mal a proposta, porque julgava que com esta solução os autocarros não entravam e não circulavam mais a partir do Parque da Alfândega, o que, pronto, via com bons olhos, no mínimo isso, de ficar fora daquele processo. O que acabo de perceber é que afinal isso não é assim. Claramente no Largo de São Domingos, naquele troço, é onde temos maior problema, porque eles descem a rua Mãozinho da Silveira, viram ali à direita e viram depois à esquerda em direção ao Palácio da Bolsa, e aí este problema nós vamos retirá-los de lá, certo? Nós vamos retirá-los também no sentido ascendente, que eles hoje também causam gravíssimos constrangimentos na subida da rua Mãozinho da Silveira. Ou seja, os autocarros por ali deixam de fazer a ligação da cota baixa à cota alta e da cota alta à cota baixa. Um autocarro que esteja lá em cima, em São Bento, não vai poder descer a rua Mãozinho da Silveira, certo? Pronto. A questão da ligação, e nós pensamos bastante nisto, entre Gustavo Eiffel e o parque de estacionamento que agora estamos a pensar criar, nós também perguntamos porque é que não se corta. Podia-se cortar. Podíamos um limite. Há dois problemas. O primeiro é, nós não queremos atirar os autocarros para cima do tabuleiro da Ponte Luís I. E eles, na Gustavo Eiffel, chegam a uma determinada altura, eu não vejo a possibilidade deles fazerem a rotação. Ou seja, não vão sair de marcha atrás. Temos este pequeno problema. Por outro lado, nós também, do outro lado, não queremos que todos os autocarros à saída deste parque tenham que atravessar a faixa de rodagem e inverter a marcha e ir para o outro lado da cidade. Portanto, nós acabamos por ser convencidos, e aqui eu devo dizer que fui convencido, que mais vale deixar esse fluxo a correr, não permitindo as ligações da cota alta à cota baixa, baixa à cota alta, não permitindo o sítio onde eles atualmente, por tradição, estão a permanecer. Onde é? É na Rua Ferreira Borges, como sabem, em frente ao Palácio da Bolsa, e a marcha lenta que eles fazem exatamente ao fazerem aqueles circuitos. Há um conjunto de atividades na Alfândega que podem chamar turismo, mas são congressos. Quer dizer, a Alfândega tem muitos, e há muita gente que vai lá. E não nos parece a nós que possamos pura e simplesmente fechar aquilo. Se me perguntar o que é que eu gostava, pois eu gostava de arranjar ali um sítio bestial, em cima do rio, fazíamos uma plataforma afundada e punhamos autocarros lá de baixo, mas não há grande solução. Portanto, é muito fácil, eu compreendo, eu também consigo colocar uma data de problemas e constrangimentos em tudo aquilo que se fizer. Há uma coisa que eu sei, como está, não pode continuar. Não pode continuar, aliás, porque havia várias soluções que era preciso implementar. Havia uma solução na Rua de São João, que era clara, havia aquela coisa que já o vereador Ricardo Almeida defendia, que agora é possível descer a Rua Mãozinho da Silveira não tendo que fazer aquela volta por trás. Isso resolve-se. Que o acesso ao Parque do Infante fica melhorado, fica. Que a pedonalização do Largo de São Domingos parece uma coisa absolutamente evidente para a cidade e que, aliás, é absolutamente pertinente numa altura em que vamos ter uma obra e que vamos criar aqui um circuito museológico. Parece-me absolutamente essencial. Que a Rua de Belmonte seja uma rua com um sentido ascendente parece-me absolutamente evidente, com as ligações que ela faz à cota alta, porque ela vai repartir o tráfego. Quando ela hoje é um inferno, a Rua de Belmonte, quem lá anda, e eu ando lá muito a pé, é um inferno, porque estão permanentes carros parados, e além disso, nós estamos a pensar reperfilar os passeios e dar outras condições de mobilidade na Rua de Belmonte, que com o sentido pode passar finalmente a ter passeios. Ela hoje não tem passeios.